Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Andrade aqui na área. Galera, estamos junto aqui, firme e forte, para estar resolvendo algumas questões de função polinomial do primeiro grau, ou a famosa, né, e conhecida função afim, beleza? Cara, essa é uma função extremamente especial, ela cai em diversos vestibulares, ela cai no Enem, ela cai em concursos públicos, e aí eu separei algumas questões para a gente estar resolvendo, algumas questões ali clássicas, né, que assim, sempre caem em prova, às vezes muda o texto, muda a temática, mas o conteúdo por trás das questões é o mesmo. Geralmente achar a raiz, ver o gráfico da função, calcular a taxa de variação, um ponto específico do gráfico, tudo bem? Então, eu separei aqui algumas questões para a gente estar treinando, beleza? Aquelas questões clássicas de função do primeiro grau, que eu tenho certeza que o teu examinador ele pode estar cobrando de vocês, beleza? Bom, aqui na tela comigo, vamos lá, tá resolvendo algumas delas. E claro que se você precisar da parte teórica, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, né? Vídeos anteriores que eu tenho falando um pouquinho da parte teórica de função. Caso você não lembre de algum conceito, é importante você passar lá e dar uma olhadinha na parte teórica, beleza? Então vamos lá? Vem comigo aqui, ó. Questãozinha da Unifor. Seja f uma função real definida por f de x igual a 1 menos x sobre 2, para todo x no intervalo do menos 3 até 1. Seu conjunto imagem é qual desses possíveis valores, beleza? Pessoal, olha só. Aqui para todo x no intervalo do menos 3 a 1, isso aqui, pessoal, ele está determinando o teu domínio da tua função. Ou seja, os valores que você atribui para x dentro da sua função f. Perfeito? Para esses valores que você coloca dentro desse intervalo, você vai obter uma imagem. A imagem são os valores que y assume, ou a minha função f de x. Tudo bem? Y igual a f de x é a mesma coisa, tá? Então, veja bem. Se a gente chegar aqui para vocês e colocar, por exemplo, ó, lá na minha funçãozinha, o ponto menos 3. Vamos colocar x, o ponto menos 3, no lugar do x. Então, vai ficar 1 menos... Bom, no lugar do x eu vou colocar menos 3. Como eu não vou deixar dois sinais iguais, a gente coloca um parêntese, tá? Tudo sobre 2. Perfeito? 1 menos com menos, a gente faz um joguinho de sinal, é mais 3 sobre 2. E olha lá, 1 mais 3 sobre 2. A gente sabe que 3 sobre 2 é 1,5, né? Ou seja, 1 mais 1,5, pessoal, é 2,5, tá? E aí você pode colocar, se você quiser, 2,5, você pode, não tem problema. Só que nas respostas não tem número decimal, está em fração. Então, o interessante é que você faça em fração mesmo. E 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, tá? Fechou? Então, 5 sobre 2. Agora, se eu colocar o meu 1, a gente colocou menos 3. Agora, vamos colocar 1 no lugar do x. Se eu colocar o meu 1, eu vou ter, olha lá, ó, 1 menos x sobre 2. No lugar do x, eu vou colocar 1. Perfeito? 1 menos meio. Meio é 0,5, pessoal. Então, 1 menos 0,5 é 0,5. É meio. Continua sendo meio. Perfeito? Bom, então, nós temos aqui. Veja que quando eu coloco... Você pode até usar aqueles diagramas, aquelas bolinhas que a gente aprende de conjuntos, né? Olha lá. Quando eu coloco esse valor aqui para x, ó, menos 3, a minha função f transforma esse menos 3 em 5 sobre 2. É o meu y, a minha imagem, né, da minha função. Se eu colocar o 1, a minha função f transforma esse 1 em meio, 1 sobre 2. Perfeito? Então, pessoal, nós temos esse intervalo aqui, que é o conjunto imagem, ó, meio e 5 sobre 2. Pô, Vitinho, mas e a ordem ali? Cara, não importa a ordem, você está trabalhando dentro de um intervalo, tudo bem? Então, não importa ali necessariamente a ordem. Show de bola? Então, essa aí é a nossa resposta, é o nosso conjunto imagem. Seguindo, o gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos. Aí ele colocou aqui uns pontos para a gente e pede o valor do m. Pessoal, olha só.
quando ele escreve f de x igual a mx mais n, tá? É a mesma coisa de escrever f de x igual a ax mais b, tudo bem? É a mesma coisa, só que ele trocou o a por m e o b por n. Não importa, você não precisa ficar bitolado ali com letras. Você precisa entender o que esses parâmetros fazem na função, qual que é a importância deles. Então, por exemplo, ó, o b ele é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear, tá? Se eu colocar x em qualquer função do primeiro grau, se eu colocar um x igual a zero, qualquer função do primeiro grau, o meu y vai ser esse b. Em outras palavras, o b é no b que eu consigo perceber onde que o gráfico da função do primeiro grau corta o eixo y. Tudo bem? Ele é o b. Então, esse é o papel que o b desempenha na função de primeiro grau. Já o meu azinho, esse meu azinho ele é chamado de coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta. Ou ainda, ele é chamado de taxa de variação. Taxa de variação. O A ele é um coeficiente muito poderoso. Ele te dá várias informações. Inclusive, se você fizer um A positivo, assim, ó, um A positivo maior que zero, nós temos ali uma função do primeiro grau que ela é crescente, certo? Se você fizer um A menor que zero, nós temos ali uma função do primeiro grau decrescente, então o gráfico dela vai ser decrescente. E se porventura você tiver um A igual a zero, aí você vai ter uma função que ela é constante, tudo bem? Uma funçãozinha que ela é constante. Agora, olha só, gente, tem uma ideia muito interessante para calcular esse A, essa taxa de variação, que ela é assim, ó. Se a gente tiver dois pontos quaisquer, né, e ele deu aqui dois pontos para a gente, dois pares ordenados, eu posso calcular esse A da seguinte maneira. Olha lá, eu posso fazer uma variação em y sobre uma variação em x. Tudo bem? Claro que na aula teórica a gente explica de onde que surgiu isso, tá? Se você tiver na dúvida, volta lá na aulazinha teórica. Vou disponibilizar para vocês, para você pegar isso, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma variação dos pontos ali, ó. Uma variação em y sobre uma variação em x. Olha como é que vai ficar. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar, olha só. 7, lembrando que o segundo ponto aqui é o y e o primeiro ponto é o x, tá? Então, 7 menos 3. 7 menos 3. Perfeito? Agora uma variação no x. Vamos lá. Vou fazer até de outra cor para vocês. Vou colocar aqui um laranja. Olha lá. 2 menos 1. Variação é sempre assim. A gente pega variação dos pontos. A gente está subtraindo os pontos, tá? Então, 2 menos 1. Cuidado que tem jogo de sinal. 2 menos 1. Perfeito? Olha lá, pessoal. O que nós vamos ter ali como resposta? 7 menos 3, 4. E 2 menos 1, menos com menos vira mais. 2 mais 1, 3. Pronto, 4 terços. Esse é o meu A, ou o meu M, aqui no caso da questão. O meu coeficiente angular da reta ou a minha taxa de variação. Então, eu teria ali 4 terços. Perfeito? Então, sempre que você quiser calcular a taxa de variação, você utiliza aí essa formulazinha, né? Delta-y sobre delta-x, tá? Então, 4 terços. E o interessante repare que se esse A que deu 4 terços é positivo, isso aqui provavelmente é de uma função que ela é crescente. Perfeito? Vamos seguindo? Olha como isso é importante. Olha a próxima questão. Olha lá. Universidade Federal do Piauí. Aparece assim para vocês. Deixa eu pegar um vermelho. Vamos lá. A função real de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2, é crescente quando? Está perguntando, quando que ela vai ser crescente? Bom, acabamos de ver que em toda função do primeiro grau, sempre que o nosso a, coeficiente angular, for positivo, a função ela vai ser crescente. E o a é esse coeficiente que está acompanhando o meu x aqui. Tudo bem? Beleza. Então, vamos ver. Quem está acompanhando o meu x? Quem está acompanhando o meu x? Quem está acompanhando o meu x é esse parâmetrozinho aqui, ó.
3 menos 2a. É isso aqui que está acompanhando o meu x. A gente sabe que para ser crescente, o que acompanha x tem que ser maior que zero, tem que ser positivo, beleza? Então, o que está acompanhando x, né? O que está acompanhando x, que é isso aqui tudo, tem que ser positivo para que ela seja crescente, tem que ser maior que zero, perfeito? E a gente resolve essa equaçãozinha do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, troca o sinal. Se estiver subtraindo, passa somando. Se estiver multiplicando, passa dividindo, né? Como você já está habituado a trabalhar. Então, menos 2a maior que... Vou deixar a letrinha aqui. Vou pegar o 3 positivo e vou passar para o lado de cá, trocando o sinal dele. Perfeito? Agora, pessoal, como está negativo, menos 2a, menos 3... Para deixar essa equação positiva, eu vou multiplicar por menos 1. Tudo bem? Porque se eu pego menos 2a e multiplico por menos 1, o menos com o menos vira mais. E 2a vezes 1 continua sendo 2a. A mesma coisa aqui, ó. O menos 3 multiplicando menos 1 vai ficar 3 positivo. Só que tem um detalhe, galera. Olha só, tem um detalhe. A boquinha do sinal, ela não vai ficar mais assim com o símbolo do maior. Eu tenho, pessoal, que inverter essa boquinha. Ela agora passa a ser menor. Perfeito? Vai passar a ser menor. E aí o 2 está multiplicando, o A passa dividindo. Então, pronto. O meu A tem que ser menor que 3 sobre 2. Perfeito? Então, A tem que ser menor que 3 sobre 2, letra B. Tá bom? Essa é a minha resposta. Agora eu vou fazer um adentro aqui, pessoal. Olha só. Por que a gente tem que fazer essa troca de sinal? Por que tem que trocar o sinal? Trocar o... Ficou feio, né? Se trocar. Deixa eu melhorar essa letrinha aqui. Por que nós temos que trocar o sinal da desigualdade? Trocar o sinal. Veja que antes ele era maior. Quando a gente multiplicou por menos 1, ele fica o quê? Menor. Porque isso refere-se a uma das propriedades da soma e... Da soma não, perdão. Refere-se às propriedades da multiplicação lá nas inequações de primeiro grau. Vou dar um exemplo numérico para vocês aqui, ó, para você entender mais ou menos como funciona. Se eu pegar, por exemplo, o número 6. O número 6, em relação ao número 8, ele é menor, né? Então, dentro da tricotomia dos números, o que é a tricotomia? Ou o número é maior, ou ele é menor, ou ele é igual. Perfeito? Eu sei que o 6 é menor que o 8. Perfeito? O 6 ele é menor que o meu 8. Vamos melhorar esse 8. Pronto. O que acontece, então, numa inequação como essa? Por que a propriedade da multiplicação? Se eu chegar aqui para vocês, por exemplo, e multiplicar, sei lá, ambos os lados por 2, que é um número positivo, certo? 6 vezes 2 é 12. 8 vezes 2 é 16. Veja que preserva o sinal, né? O 12 continua sendo menor que o meu 16, né? Agora, se eu, sei lá, inventar de pegar essa equação aqui e multiplicar por um número negativo. Por exemplo, se eu multiplicar por menos 2, que é um número negativo, olha o que acontece. 6 vezes menos 2 dá menos 12. 8 vezes menos 2 dá menos 16. Pessoal, menos 12 não é menor que menos 16, ele é maior. Veja que o sinal agora ele fica trocado. Tudo bem? Olha bem aqui para mim. É como se você pegasse a reta real, aquela reta real onde tem o zero, os números positivos, o zero e os números negativos. É como se você pegasse a reta real e virasse ela de cabeça para baixo. É meio que uma interpretação geométrica para o que está acontecendo. Tudo bem? Então veja que o menos 12 ele é maior que o menos 16. Tá? Então cuidado com isso. Então todas as vezes que a gente tem ali essas inequações, que eu tenho que multiplicar por um número negativo, eu tenho que fazer essa inversão ali do sinal da desigualdade. Perfeito? Beleza, beleza? Vamos seguindo? Vamos lá. Questão 4 aí da PUC. Olha o que está falando nessa questão 4 aí, olha só. Seja a função f de reais em reais, né? Reais em reais, definida por
f de x igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais, a diferente de zero. Se os pontos menos 1 e 3 e 2 e menos 1 pertencem ao gráfico de f, então f de x é maior ou igual a zero, se e somente se. Vamos lá. Primeiro, para a gente ver quanto que essa função ela é maior ou igual a zero, quanto que ela é positiva, primeiro eu tenho que saber quem é a função. Preciso descobrir o a, preciso descobrir o meu b. Tudo bem? E ele me deu 2 pontos aqui, 2 pontos genéricos. Show de bola! Eu vou fazer essa questão bem aqui para vocês da seguinte maneira. Primeiro eu vou calcular o a, que é a taxa de variação. Então o meu azinho, ele vai ficar assim, ó. Vamos lá. Variação em y sobre variação em x. Perfeito? Então vai ficar variação em y menos 1 menos 3. Variação em x, 2 menos 1. Show de bola. Bom, menos 1 menos 3 dá menos 4. 2 menos 1, né? Esse menos com menos vai virar um mais e eu vou ficar com 3. Portanto, meu a é menos 4 terços, minha taxa de variação. Agora falta achar o meu b, né? Bom, eu sei que a função do primeiro grau, f de x, ela é igual a ax mais b, como ele havia dito, certo? E eu já tenho o valor do meu a. Olha lá, o meu a, ele é menos 4 sobre 3. Perfeito? Menos 4 sobre 3. Falta eu encontrar o meu b. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses pontos aqui, acho que eu vou pegar esse ponto aqui, ó, 2 e menos 1, e vou substituir na função. Então, por exemplo, o meu x, eu quero que o meu x agora seja 2. Então, vou pegar e vou multiplicar por 2. Se o meu x é 2, o meu y é menos 1. Então, o resultado disso vai ter que dar menos 1. Perfeito? Então, a gente substituiu esse ponto. Esse ponto aqui, 2 e menos 1, na função. Para a gente encontrar o b. Perfeito? Então, vamos lá. Vou multiplicar essa equação, vai ficar assim, ó, menos 1 igual menos 4 vezes 2 dá menos 8 sobre 3 mais b. Vou multiplicar por 3, ambos os lados da equação, tá? Aí eu vou ficar com menos 3 igual menos 8 terços vezes 3 continua sendo menos 8. E 3 vezes b vai ficar 3b. Show de bola? Letra para um lado, número para o outro, como você já conhece. Como eu estou na igualdade, eu vou passar esse 8 para cá somando. Menos 3 mais 8. E vou deixar a letra desse lado. Não tem problema, estou na igualdade. Bom, menos 3 mais 8 é 5. Então, eu vou ficar com 3b igual a 5. Portanto, meu 3 está multiplicando, né? Vai passar dividindo. Vai ficar 5 terços. Tudo bem? Não fique engessado, pessoal. Assim, a letra para um lado e o número para o outro. A letra sempre tem que estar do lado esquerdo e o número sempre do lado direito. Não, mano, você está na igualdade. Tudo bem? Então, como você está na igualdade, manipula de forma algébrica do jeito que você achar mais conveniente possível. Tá? Então, tá aqui. Essa é a nossa função. Ó. Nossa função, então, vou pegar uma outra cor. Vamos lá. Nossa função, então, ela é f de x igual a x mais o meu b, que é 5 terços. Perfeito? Inclusive, se você quiser, já que o 3 é o mesmo para o a e para o b, se você quiser deixar uma coisa só, não tem problema, tá? Deixar um denominador só assim, ó. Pronto. Essa aqui é a nossa função. Não tem problema, tá bom? Já que o 3 é o mesmo para os dois, tanto para o a quanto para o b. Aí o que ele quer? Ele quer saber quanto que isso é maior ou igual a zero. Então vamos ver. Menos 4x mais 5 sobre 3. Quanto que isso vai ser maior ou igual a zero? Beleza? Vamos lá? Ó, pega esse 3 que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Beleza? E aí vai ficar 3 vezes 0, vai ficar 0. Perfeito? Eu vou ficar, então, com menos 4x mais 5 maior ou igual a 0. Letra para um lado e número para o outro. Menos 4x maior ou igual. 5 é positivo, vem para cá, negativo. Multiplicamos por menos 1,
troca o sinal da desigualdade, como a gente acabou de ver. Porque aí eles vão ficar positivos, os valores dos números, né, vão ficar positivos. E aí o 4 que está ali multiplicando vai passar dividindo. Então, x tem que ser menor ou igual a 5 sobre 4. Então, tá aí, ó. 5 sobre 4. Menor ou igual a 5 sobre 4. Letra B. Perfeito? Então, pessoal, veja que para que essa função... Deixa eu fazer uma ideia geométrica aqui para vocês. Para que essa função ela assuma valores positivos, maiores ou iguais a zero, como ele colocou aqui para mim, os valores de x só podem ser menores ou iguais a 5 quartos. Então, menores ou iguais a 5 sobre 4. Perfeito? Então, você pode pegar qualquer valor de x menor ou igual a ele. Menor ou igual a ele. Bolinha fechada aqui. Tá? Poderia ter uma resposta por meio de intervalos, né? Que eu acho que é interessante. Por meio de intervalos, mas aqui já foi direto, né? X tem que ser menor ou igual a 5 sobre 4. X tem que ser maior que 0. X tem que ser maior ou igual a 5. Não, a gente já tem a nossa resposta aqui de cara. Beleza, beleza. Vamos juntos? Fazer mais um aqui. Fazer mais uma questãozinha aqui. Olha lá. Vou jogar aqui para cima. Sabes que f de menos 1 é 3 e f de 1 é 1. A função é do primeiro grau. Calcula o valor do f de 3, perfeito? Pessoal, quando ele escreve assim, ó, f de menos 1 é igual a 3, o que ele está te falando é um par ordenado. Se você colocar no lugar do x o menos 1, o teu y vai ser 3, perfeito? Se você aqui colocar ó, f de 1 igual a 1, se você colocar 1 no lugar ali do teu x, o teu y vai ser 1, perfeito? Show de bola? Aí ele quer saber, e o 3? E se eu colocar 3 no lugar ali do meu x? Quem é que vai ser o meu y, né? Qual que é o valor do f de 3? É isso que ele está te perguntando. Belezinha? Galera, questãozinha bem tranquila mesmo. Bem tranquila, tá? E aí eu vou fazer aqui ela pra gente. Mesmo esqueminha. Calcular o A. Mas olha só. Eu vou finalizar esse vídeo nessa questão 5 para não ficar um vídeo muito longo. E aqui eu já vou dar uma dica valiosíssima para vocês. Mas acompanhe as duas resoluções, tá? Vem comigo, olha só. Aqui, então, vamos lá. Eu vou fazer a variação. Variação em y sobre variação em x. Então, vou pegar esses dois pontos aqui, ó. Lembrando que o x é o primeiro ponto e o y é o segundo, tá? Show de bola? Então, vamos lá, ó. 3 menos 1. Variação no y. 3 menos 1. Variação no x agora. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos o outro 1 que está ali. Então, o meu resultado vai ficar 2, menos 1, menos 1, menos 2. E 2 dividido por menos 2, portanto, o meu A vale menos 1. Vamos guardar aqui. Meu A é menos 1. Guarda ele. Agora, vamos encontrar o B substituindo esses pontos, né? Você pode substituir esse ponto ou esse ponto, que você achar melhor. Eu vou no segundo, né? 1 e 1, né? Bem mais fácil. Então, veja aqui. Eu sei que a função ela é y igual a ax mais b, certo? Beleza. O meu A eu acabei de encontrar. Ele vale menos 1. Ele vale menos 1. Perfeito? O meu x, eu vou substituir esse ponto aqui, ó. X é 1. Então, no lugar do x eu vou colocar 1. E quando o x é 1, o y é 1. Então, no lugar do y eu coloco 1. Pronto, falta só a gente achar o b. Então, perfeito? Eu vou ficar com 1 igual menos 1 vezes 1 dá menos 1. Passo esse menos 1 para lá somando. E eu vou ficar com 2. Então, 2 é igual ao meu b. Meu b é igual a 2. Perfeito? Não? Tá aqui. Então, a minha função do primeiro grau, ela é, vamos lá, y igual a, cadê o meu A? Meu A, menos 1, então vai ficar menos 1x, né? Mais o meu b, que é 2. Perfeito? Essa aqui é a minha função, então, do primeiro grau. Show de bola. Ax mais b, tá aí. Perfeito? E aí ele quer que você calcule o f de 3. Então, vamos lá. No lugar do meu x, eu vou colocar 3. Então, vai ficar menos o 3 no lugar do x,
mais o meu 2. Perfeito? Bom, menos 3 no lugar do x. Coloquei ele já. O menos já é da equação, tá? Cuidado, o menos já é da equação. Então, repeti o menos. Coloquei o 3 no lugar do x. Então, menos 3 mais 2, menos 1. Pronto. F de 3 é igual a menos 1. Letra E. Perfeito? Acabou. Agora, olha só, pessoal. Se você quiser pausar o vídeo agora, para você acompanhar essa resolução, fica à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma questão, só que de um ponto de vista da geometria analítica. Um ponto de vista um pouco... fazer a questão de um ponto de vista diferente daquilo que você está habituado a fazer. Tá? Porque geralmente a gente tem que fazer sistema de equação, tem que calcular essa taxa de variação, esse ΔY sobre esse ΔX, né? Chegar na lei de formação, depois pegar a lei de formação, substituir o ponto e achar. No caso, o nosso ponto ali é o 3. Beleza? Mas vamos lá. Pausa o vídeo, se quiser, para a resolução. Eu vou apagar aqui para a gente acompanhar essa questão de uma outra forma. Beleza? Vamos fazer ela de uma outra maneira. Vou apagar aqui de novo. Vou apagar aqui. Vou apagar os pontos também. Tudo bonitinho. Beleza. Olha só. Eu tenho uma dica muito valiosa para achar a equação de uma função do primeiro grau. Tá? E essa dica ela parte do pressuposto de que a gente tenha de fato dois pontos. Como é o que a gente tem na questão? A gente tem ali, olha lá. A gente tem o x que é menos 1. O y é 3. E a gente tem ali o x que é 1. O y é 1 também. Essa regrinha é uma regrinha que eu acho muito valiosa, sabe? Mas ela requer muita bagagem. Olha só. Vamos fazer essa regrinha bem assim. Ó. Eu chamo ela de regra ou dica do relógio, tá? Regra do relógio. Beleza? Olha só. Subtrai no sentido horário do relógio os pontos. 3 menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, vou vir aqui e vou colocar 2x. No mesmo sentido horário do relógio, ó. Mesmo sentido horário que você está subtraindo, ó. 1 menos 1. Bom, 1 menos 1, a gente soma. Vai ficar 2. Então, 2y. Perfeito? Agora, vem aqui e multiplica. Faz um determinantezinho 2 por 2. Determinantes. Você já estudou matrizes. Por isso que eu falei. Para a galera que tem bagagem. Ó. Menos 1 vezes 1 dá 1. Menos 1, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 1 vezes 3 dá 3. Nos determinantes, a gente faz a diagonal principal menos a secundária. Menos 1, menos 3, menos 4. Pronto. O que apareceu aqui para você, pessoal, inclusive dá até para a gente simplificar, né? Dá para simplificar tudo por 2. Dá para simplificar por 2. Olha lá. X mais y menos 2 igual a 0. O que apareceu aqui para você, meu brother, que está aí me assistindo agora, ou minha amiga, foi o que a gente chama de equação geral da reta. Equação geral da reta. Beleza? A equação geral da reta, ela é ax mais by mais c igual a 0. Tudo bem? Veja que aqui, ó, o meu a, que aqui acompanha o meu x, ele é 1. O meu b, que acompanha o meu y, ele é 1. E o meu c é menos 2. Perfeito? Então, essa é a equação geral da reta, muito usada na geometria analítica. Se você quiser a equação reduzida da reta, equação reduzida da reta. Sabe o que você vai fazer? Isola o y. Isola o y. Deixa ele sozinho, ó. Y é igual, ó, o x que está positivo vem para cá negativo, e o menos 2 está negativo, vai para o outro lado positivo. Pronto. Olha aí, ó. Olha que beleza.
você está na equação reduzida da reta. Ou seja, a nossa equaçãozinha de primeiro grau, ax mais b, que você já conhece. Ó. Ax mais b. Olha lá, o teu a aqui agora é menos 1 e o teu b é 2. E aí a questão pediu 3, né? O f de 3. Então vai lá, a gente colocou o 3 no lugar do x e obteve ali o resultado menos 1, que é a nossa resposta. Beleza? Então, dica valiosíssima, é uma forma mais rápida de você achar a equação geral da reta. E se você tem a equação geral da reta, você isola o y e você vai estar na equação reduzida da reta. Perfeito? Bom, é isso. Galera, separei então 5 questõezinhas aqui para a gente brincar. Vejo vocês aí no próximo vídeo para a gente fazer mais questões de função do primeiro grau, questões clássicas que sempre caem em prova. Beleza? Forte abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigadão. Tamo junto.